A graça e a paz, sou João Nery e hoje nós iremos falar o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, que diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Estou lendo aqui na Almeida Corrigida e Fiel, mas tem algumas outras versões da Bíblia que fala para eu não me ensoberbecer e outras para eu não me tornar arrogante. Alguns estudiosos e ministros da palavra dizem que o espinho na carne, referido aqui por Paulo em 2 Coríntios, se refere a uma doença, principalmente uma doença dos olhos. E eles têm como base o que foi escrito na carta aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 15. O que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Eu estou certo de que, se possível, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. Nesse mesmo capítulo, no versículo anterior, Paulo refere que eles receberam esse mesmo evangelho, mesmo ele estando com uma fraqueza na carne. E em nenhum momento ele fala que estava com uma doença nos olhos. Na maioria das vezes, a interpretação da Bíblia é de forma literal, mas em algumas vezes é utilizado a linguagem figurada. Um exemplo disso nós temos em Hebreus, no capítulo 3, versículo 15. Lembre-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureça o coração como eles fizeram na rebelião. Aqui não está falando de coração como o órgão que bombeia sangue, e sim da necessidade que nós, cristãos, temos de ficarmos sensíveis à palavra de Deus e receber essa palavra como boa semente. Jesus também usa a linguagem figurada aqui nessa passagem de João 11 sobre a morte de Lázaro. Assim falou, e disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto. Jesus quis amenizar para os discípulos sobre a morte de Lázaro, utilizando o termo dormir no lugar de morrer. Mas como os discípulos não entenderam, ele falou de forma clara que Lázaro havia morrido. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, ele utiliza a expressão espinho na carne como um mensageiro de Satanás, ou seja, eu entendo como perseguição. Tem algumas passagens na Bíblia que a expressão espinho na carne se refere à perseguição e não doença, como alguns pensam. Números 33:55. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinho nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Esse texto é Deus falando para Moisés para lançarem fora os moradores de Canaã, que os que ficassem iriam ser como espinho nos olhos, iriam incomodar bastante. Aqui em Josué é falado a mesma coisa, que pessoas podem incomodar como espinho nos olhos. Josué 23:13. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então, meus irmãos, espinho nos olhos, como acabamos de ver, não se refere só à doença. No sentido figurado, se refere também à perseguição por pessoas. E assim aconteceu com Paulo. Para que ele não se exaltasse, foi dado a ele um espinho na carne, ou seja, perseguição por parte de Satanás.
No grego, que foi a língua escrita o Novo Testamento, a palavra exaltar, no sentido literal, significa ir além da marca normal. E assim era Paulo. Com as revelações do Espírito Santo, ele era uma bomba no inferno, um incômodo para o Satanás. Um bom exemplo para os dias atuais em relação a essa palavra exaltar, que é ir além da marca, é um bom jogador de futebol que se sobressai, que se exalta em relação aos demais. O treinador do time adversário, ele orienta para que os outros jogadores do seu time marquem esse bom jogador com um único objetivo, fazer ele parar e não fazer gol, ou seja, não fazer estragos no time adversário. Assim foi a estratégia que Satanás utilizou para parar Paulo. Ele utilizou os membros da própria igreja para perseguir Paulo. Os judaizantes, que eram os judeus que se converteram ao cristianismo, mas que não deixaram as práticas da lei de Moisés, como a circuncisão, restrição alimentar e a guarda de dias, que Paulo chama de tradições. Onde Paulo chegava, que começava a abrir uma nova igreja, logo em seguida chegavam os judaizantes, como verdadeiros espinhos na carne. Se os irmãos tiverem interesse em saber mais como eram essas perseguições, vejam na sua Bíblia, na carta aos Gálatas. Mas com toda a perseguição, Paulo não parou. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, diz: Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, diz: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo afirma aqui que os que querem viver em Cristo padecerão perseguições. Ou seja, se você é um seguidor de Cristo e é perseguido, é bíblico. Mas o mais importante é o que Deus fala, que nós iremos passar por tribulações. E a certeza que nós temos e a alegria que nós temos é que nós não iremos ficar, nós iremos passar. Em Oséias 4:6 diz assim: O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. No Antigo Testamento, isso era justificado porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Foi o que aconteceu com Jó. Ele conhecia Deus só de ouvir falar. Por isso ele atribuiu todo o mal que lhe aconteceu a Deus. Mas, no final, ele descobre realmente quem estava por trás de todo o mal que lhe aconteceu. Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E esse, o livro de Jó, será o tema para o nosso próximo vídeo. Se você gostou desse assunto, deixe seu like e se inscreva. E também deixe sugestões para os próximos vídeos. Obrigado.